Depois da pior rodada da história do Cartola, estamos prontos para nos recuperar. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 27, passar os melhores SGs, os melhores potenciais ofensivos da rodada, montar o esboço do nosso time do canal e passar as dicas para a gente poder voltar a mitar no Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 27. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, sempre focado na análise de dados, nas estatísticas, né? E bom, a última rodada foi terrível aí. Quero que vocês já deixem nos comentários se vocês foram bem nessa rodada difícil aí. Eu não fui bem, já vou mostrar para vocês nossa pontuação aqui. Quero que vocês deixem também quantos pontos vocês fizeram, tá? Então vamos lá. Vocês sabem que eu nunca escondo aqui. Não adianta eu vir aqui sempre compartilhar só quando eu faço 100 pontos, 80 pontos. A gente estava com média de 80 pontos aí no campeonato, eu vinha sempre compartilhando. Não é só porque eu ziquei nessa rodada que eu não vou mostrar essa pontuação, né? Então, infelizmente, pela primeira vez aí no Brasileirão 2023, ficamos abaixo da média dos cartoleiros, aí 36,34 pontos. Perdemos 6,18 cartoletas, meu Deus do céu. Vamos ter que nos recuperar agora, né? E a gente sabe que a rodada deu tudo errado, né? Iago Pikachu, que tristeza, né? Fizemos aquela análise, vimos que o Fortaleza tinha um grande potencial ofensivo para a rodada. O Fortaleza fez 3 gols. Falamos que tinha que ter um meia do Fortaleza no time. O pessoal ficou Pikachu, Pochettino. Zé Wellison vai lá e participa de gol, né? Complicado. Cartola é uma vida difícil, né? Capitão Paulinho zicou. Paulinho que vinha mitando toda hora em casa zicou também. A gente faz análise dos SGs aqui da rodada, né? Com vocês. Todos os SGs deram errado. Palmeiras tinha um potencial grande de SG, perdeu do Santos. O Galo tinha potencial de SG, perdeu do Curitiba em casa. E o que dizer do jogo do Goiás e Bahia? O Goiás vinha com a melhor defesa nos últimos 10 jogos, 5 gols. O Goiás tinha feito 5 gols nos últimos 10 jogos. E aí, quando o Bahia já sofreu 6. Quem tava sem hack do Tadeu aí? Fluminense perdeu SG. O único SG que a gente acertou foi o que eu considerei que era mais ousado, que era do Vasco, né? Porque o São Paulo viu um momento difícil aí, enfim. Mas é isso, né, pessoal? Já passou, deixem nos comentários aqui como é que foi a pontuação de vocês. Comentem também se você foi um dos 4 mil cartoleiros que era o Everaldo do Bahia, né? Pessoal aí que mitou demais, né? Mas enfim, vamos esquecer essa rodada e vamos para a próxima, né? Próxima rodada do Brasileirão, rodada 27 aí. Os jogos são só dia 18 do 10, lá na outra quarta-feira. A gente vai ter a parada para a data FIFA, aí jogos das seleções, né? O Brasil enfrenta a Venezuela e o Uruguai. E uma coisa interessante já de olhar é ver justamente esses jogadores se vão para o jogo ou não. Então, por exemplo, do Brasil tem o Lucas Perry que foi convocado, o André do Fluminense, o Nino, né? Será que esses jogadores vão jogar? Então, assim, o último jogo da eliminatória sul-americana vai ser na terça-feira. Opa, que Colômbia e Uruguai não. Vai ser na terça-feira, né? E os jogos do Brasileirão ali vão ser quarta e quinta. Então, o que eu acho? Eu vou até deixar nos comentários depois para vocês esse link da matéria aqui do Terra, que eles mostraram quais jogadores foram convocados, tá? E que eu acho? Por exemplo, o Piquerez joga na terça-feira contra o Brasil, e o jogo do Palmeiras é na quinta. Ele vai ter 2 dias para se recuperar. Tem jogadores, por exemplo, que vão jogar, sei lá, o Vidal do Atlético Paranaense, que vai jogar na terça e já vai jogar na quarta-feira, mesma coisa do Arias, né? Então, eu acho que jogadores que jogarem na terça e tiverem jogo na quarta, com certeza não vão pro jogo. Jogadores que jogarem na terça e tiverem jogo na quinta, a gente vai precisar ficar de olho nas notícias, né? E principalmente, por exemplo, o PR. Eu acho que o PR não vai jogar pelo Brasil. Foi convocado, mas não vai jogar. Mesmo tendo jogo na terça e jogo na quarta, eu acho que tem chance dele ir pro jogo, tá? Mas, enfim, mais pra frente, lá, quando chegar mais perto da rodada, a gente fala um pouquinho mais sobre essas notícias, tá? Mas vamos fazer agora, como eu prometi para vocês, análise dos confrontos, passar os melhores SGs, e depois eu vou montando o esboço do nosso time ali, passando as dicas por posição, tá? Então vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de olhar o nosso dossiê da rodada, que a gente monta aqui para vocês, com todas as análises estatísticas da rodada, o desempenho do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, né? Um conteúdo bem bacana, né? Então a gente vê aí que nos últimos jogos do Bragantino tem tido um excelente desempenho. O Galo, apesar da derrota, também tem tido um bom desempenho, né? E eu gosto de trazer esse mapinha para vocês, que traz o desempenho dos times nos jogos como mandante como visitante, né? Considerando o mando de campo. Então, já vamos fazer análise aqui. Grêmio Atlético Paranaense, acho que o Grêmio é favorito para esse jogo aqui com o Atlético Paranaense, tá? O Grêmio que em casa vem de 5 vitórias seguidas, né? Até se a gente olhar aqui no SofaScore, né? Se a gente pegar mandante, o Grêmio é o terceiro melhor mandante, vem com 5 vitórias seguidas.
Então é um time que tá muito forte jogando em casa, vem com uma média de 2 gols marcados, 0,3 gols sofridos só, conseguiu segurar 4 SG nos últimos 5 jogos. O Atlético Paranaense é um time forte, mas fora de casa cai muito desempenho longe do tapetinho deles, né? Então, Grêmio é bastante favorito, potencial de SG muito legal, potencial ofensivo também. A gente tem Curitiba e Cuiabá, Curitiba que vem de 2 vitórias aí, conseguiu se recuperar, né? Provavelmente não vai ter o Slimani, argelino, que chegou aí, melhorou muito o desempenho ofensivo do Curitiba, né? Ele foi convocado para a seleção argelina e daí a viagem já é muito mais longa, acho difícil que ele jogue. Isso torna o jogo muito mais equiparado, tá? E o Cuiabá que vem em sequência horrível, né? Os últimos 5 jogos do Cuiabá fora, teve uma vitória e 4 derrotas seguidas, né? Então, um jogo bem parelho aqui, claro. Daria para apostar num Daverson, até num Slimani, mas como a gente tem poucas informações, esse jogo é mais para fugir, né? Temos América Mineiro e Botafogo. O Botafogo que se recuperou no campeonato, mandou o Bruno Lage embora, que estava atrapalhando o time. O Lúcio Flávio já chegou fazendo feijão com arroz, resolveu, ganhou do Fluminense. O Botafogo já encaminhou bastante aí o título brasileiro, né? É uma defesa sempre muito sólida, mesmo nesses jogos que vinha mal, vinha sofrendo poucos gols do time do Botafogo. Enfrenta o América Mineiro, que a gente tem essa coisa na cabeça de que o América Mineiro faz muitos gols. É verdade, tá? É um time que até tem feito gols, mas jogando em casa, nos últimos 5 jogos, você deu 3 SGs, tá? Então, Botafogo um grande potencial defensivo para a rodada, um grande potencial de SG, tá? A gente tem Vasco e Fortaleza, o Vascão que vem vivendo um momento bom em casa, né? Nos últimos 5 jogos do Vasco, conseguiu 4 vitórias e um empate e 3 SGs nesses jogos, aí, então o Vasco bem defensivamente jogando em casa, tá? Enfrenta Fortaleza, que é um time que está vendo um bom desempenho, né? A gente vê que é o terceiro melhor aproveitamento aí nos últimos 5 jogos, mas fora de casa, nos últimos 5 jogos, só ganhou do São Paulo e do Inter, foram com times reservas. Então, acho que o Vasco é favorito nesse jogo. Potencial de SG já fico mais, acho que é mais ousado, mas um potencial ofensivo legal para a rodada, né? Temos Goiás e São Paulo, Goiás que vinha sendo uma defesa excelente, né? E um ataque pouco produtivo, mas foi um jogo de 4-6, 6-4, né? Então, pouco difícil. Vamos ver. Eu acho que eu vou talvez fugir um pouquinho desse jogo, porque quero ver como é que o Goiás vai se comportar depois desse jogo de 6-4, né? E o São Paulo, que, enfim, é um time que já não quer mais muita coisa pro Brasileirão, né? Já tá classificado para Libertadores. Acho que é um jogo parelho aqui, não sei se tem um grande favorito aqui. Temos Bahia e Inter, o Bahia que vem com um desempenho ofensivo excelente, tá? Média de 2,3 gols marcados jogando em casa. E a gente vê que os últimos 2 jogos fora do Bahia fora aí, meteu 4-2 no Curitiba e 6-4 aí no Goiás. Então, é um time que ofensivamente está muito bom. É muito importante pensar em peças ofensivas aqui do Bahia, tá? Temos Palmeiras e Galo. Palmeiras que talvez viva o pior momento na era Abel Ferreira, né? No último mês marcou só um gol. O Galo que vinha ter um bom desempenho, mas acabou perdendo para o Curitiba. Então, dois times têm tido desempenho meio complicado nos últimos jogos, bem oscilante. E um detalhe interessante, os últimos 10 jogos de Palmeiras e Galo, até peguei aqui no O Gol, né? Nos últimos 10 jogos aí, Palmeiras e Galo têm tido muitos jogos de 0-0, né? Os últimos 5 jogos jogando no Allianz Parque foram 4 0-0. E pegando os últimos 10 jogos em sequência desde 2021, Palmeiras e Galo tem 8 gols marcados pelo Palmeiras e 6 para o Galo. Então, tem sido jogos de poucos gols. Pode pintar um SG aqui. Não sei para quem, mas pode pintar um SG, tá? A gente tem Cruzeiro e Flamengo. Acho que também é um jogo bem parelho. O Flamengo é um time que tem um ataque muito positivo e uma defesa muito frágil quando joga fora de casa. Enfrenta o Cruzeiro, que é o contrário. Tem uma defesa muito sólida jogando em casa, mas é o pior ataque do Brasileirão aí quando joga como mandante, né? Então tem feito poucos gols. Jogo bem difícil de prever aqui. Talvez com a chegada do Tite aí o Flamengo seja mais favorito para esse jogo, tá? A gente tem Santos e Bragantino. O Bragantino que vive um excelente momento, como vocês viram ali, melhor desempenho nos últimos 5 jogos, vice-líder do campeonato. Mas enfrenta o Santos que vem embalado aí no presuntismo, né? O Marcelo Fernandes acertou o time. Acho que é um jogo de gols aqui, tá? A gente vê que a média de gols marcados do Santos em casa é boa, mas a média de gols sofridos é ruim, tem sofrido bastante gol. E o Bragantino também é um time que joga e deixa jogar, né? Então, acho que pode ser um jogo de gols aqui, pensar em Marcos Leonardo, a gente vai comentar de apostas ousadas aí para a rodada, né? E finalmente, Fluminense e Corinthians, né? O Corinthians que vem de 4 derrotas aí jogando fora de casa, um time que vem bem mal fora de casa, né? Apesar de que tem feito bastante gols, né? Tem feito um gol, na verdade, por jogo aí jogando em casa, mas se a gente olhar o XG aqui, que também é uma coisa que eu gosto de olhar, né? Que é a chance de criação de gol, é o time que tem criado pouca chance de gol, né? 0,6 gols, chance de gols. Então, pode ser que tenha um potencial de SG para o Fluminense legal. O Fluminense que é um mandante forte, acabou perdendo para o Botafogo, foi a primeira derrota aí do Fluminense jogando em casa, né? Resumindo aqui para vocês, acho que os times com potencial de SG forte para a rodada são Botafogo e Fluminense, tá?
Correndo um pouco mais por fora, eu vejo Vasco e Grêmio com potencial de SG para a rodada. E finalmente, acho que o jogo entre Palmeiras e Galo pode ser um jogo de SG. Pensando em potenciais ofensivos, eu destacaria, além dos times favoritos que eu destaquei aqui, o time do Bahia e o time do Santos aqui com potencial ofensivo legal para a rodada, tá? Mas é basicamente isso o nosso mapa aí que a gente faz para a rodada. Eu vou vender todo o nosso time aqui e começar a esboçar o nosso time passando as dicas para vocês, tá? Então deixa eu vender todo mundo, eu já tinha até feito um esboço aqui bem rápido. E aliás, pessoal, eu convido para quem é novo no canal, se inscrever aqui no canal ajuda demais. Esse conteúdo que eu trouxe aqui, eu sempre acabo abrindo esse conteúdo para vocês ali dos confrontos, né? Mas claro, para você ter acesso exclusivo ali, que tem análise de scouts, análise do mapa por posição, enfim. Nosso time do canal também é time tiro curto, bom e barato. Vire membro do canal aqui, R$ 4,99 por mês, bem baratinho, tá? Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tem o link do grupo do WhatsApp também, que é um grupo de resenha ali, tá? E o link para virar membro do canal, tá? R$ 4,99 já ajuda bastante o canal aqui. Quem não puder mesmo assim, se inscreve, deixa aquele like, ajuda demais. O YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo e espalha para mais pessoas, né? Estamos na meta aí dos 3 mil inscritos. Deixem nos comentários também o que vocês querem que eu faça aqui para esse período de data FIFA. Eu sempre trago um conteúdo diferente. Vocês querem Cartola Express ali sobre as eliminatórias? Querem uma análise mais aprofundada sobre alguma posição? O que vocês querem aí? Deixem nos comentários também, tá? E vamos lá, então, para montar o nosso esboço aqui do nosso time. E eu quero começar montando justamente nosso setor defensivo. Depois, lá no ataque, eu vou falar de uma aposta legal para a rodada que a gente tem. Meio de campo também, a posição tá bem difícil. Eu vou trazer alguns caras que estão com média básica legal para vocês, tá? Mas vamos começar pela defesa. E é o seguinte: se o Lucas Perry for para o jogo, ele tá como dúvida aqui, né? Eu acho que mais chegando lá perto, a gente vai ter mais notícias sobre isso. Eu acho que ele vai para o jogo, tá? Porque, como eu falei, ele não deve ser titular pela seleção brasileira. É um cara muito importante para esse time do Botafogo. É um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, um SG muito bom. O América Mineiro jogando em casa é um time que finaliza bastante. Então, Lucas Perry, se ele for para o jogo, provavelmente a gente vai ter escalado ele. Como eu não tenho certeza que ele vai para o jogo, eu vou trazer uma outra peça aqui que eu acho interessante, tá? Se a gente olhar no Footstats, que é um site que eu sempre trago para vocês aqui, em finalizações, a gente vê que um time que tem finalizado bastante aí. Opa, aqui é finalizações contra, quero finalizações pró. Um time que tem finalizado bastante é o Atlético Paranaense, né? E aí eu vou trazer para vocês um nome mais ousado, que eu gosto de trazer aqui pelo Cartola FC Brasil, que é o Gabriel Grando do Grêmio, tá? É um goleiro bastante interessante para a rodada, deixa eu puxar o Grando. É uma aposta mais ousada, tá? Como eu falei, o Grêmio tem segurado alguns SGs, o Grando tem feito boas pontuações, sempre com algumas defesas, né? E olha aí, o Atlético Paranaense, nos últimos 2 jogos, contra o Curitiba, cedeu SG e 6 defesas para o Gabriel do Curitiba, e contra o Flamengo, foram 6 defesas para o Matheus Cunha, acabou fazendo 3 gols, mas o Matheus Cunha fez uma pontuação legal com o goleiro que perdeu o SG, tá? Então, por enquanto, minha opção aqui, sem ter certeza do Lucas Perry, Gabriel Grando do Grêmio, tá? É um nome baratinho até para vocês escalarem. Outro nome interessante aqui, o Fábio do Fluminense, com potencial de SG, mas como eu falei, o time do Corinthians é um time que tem feito seus golzinhos e o Corinthians finaliza muito pouco, né? Uma finalização por jogo ali, então ficaria mais pé atrás. Eu gosto bastante do Léo Jardim, tá? Que fez 15 pontos aí na última rodada. Vocês viram ali também no Footstat que o time do Fortaleza é um time que finaliza bastante também, tá? Então dá para ficar de olho ali no Léo Jardim. O goleiro mais ousado, como eu falei, um potencial de SG mais ousado. Mais seguro seria realmente o Fábio e o Lucas Perry. E eu acho que o jogo entre, como eu falei, Palmeiras e Galo pode ser um jogo de poucos gols, né? E tanto Palmeiras como o Galo finalizam bastante, né? O Rafael Veiga finaliza bastante, o Hulk também. Então, tanto o Everton como o Everson podem ser goleiros interessantes, tá? E para fechar nossas indicações aqui, novamente, mais um nome do Cartola FC Brasil, eu quero destacar para vocês o Rossi do Flamengo, tá? É o goleiro que tem uma média boa aí, tem feito bastante defesas, o Flamengo cede bastante espaço, como eu falei. É um jogo mais difícil ali do SG, o Flamengo toma bastante gol, mas o Cruzeiro é um time que tem dificuldades para fazer gol, né? Como eu falei, a pior defesa pior ataque mandante do Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, é isso, tá? Então, Lucas Perry, se for pro jogo, vai ser meu goleiro principal. Eu acho que a gente tem o Fábio ali, que é interessante, o Rossi, o Everton e o Everson, né? Mais ousado ali um Léo Jardim. E eu gosto muito dessa rodada, escalar o Gabriel Grando do Grêmio, tá? Então vai ser minha opção por enquanto. Vocês sabem que eu gosto de goleiros que têm potencial de SG e potencial de defesas, né? E vamos aqui para lateral, pessoal. E um destaque interessante para essa rodada é o seguinte: eu vou tentar não dobrar nenhum SG, porque assim, apesar, por exemplo, de que eu vejo o SG do Botafogo legal, joga com o América Mineiro, fora de casa, pode ser que não pinte o SG, tá? Se eu dobrar, vai ser o do Botafogo, mas os outros eu não quero dobrar. Falando aqui um pouquinho das laterais,
Vocês sabem que eu gosto de escalar jogador que tem potencial de SG, jogador que tem potencial de desarmes, né? Vocês sabem que a análise que eu costumo fazer sempre para vocês é vir aqui no Footstat, a gente olha a perda de posse de bola e cruza aqui no Joga 10 News. Aliás, para esse período de data FIFA, vai ser muito importante a gente olhar o Joga 10 News aqui, que eles sempre trazem as escalações atualizadas dos times, né? E aí, por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte cruzamento. Por exemplo, o Robson é um cara que perde bastante a posse de bola. Vai enfrentar aqui o Wendel. Então o Wendel teria um potencial de desarme. O Wendel é desarmador? Nem tanto. Então não vale tanto a pena. Então a gente vai fazendo esses cruzamentos, né? E aí, fazendo uma análise mais simples por enquanto, porque a gente se aprofunda mais no vídeo de. Eu não sei se vai ser sexta-feira ou se a gente vai fazer mais para frente por causa da data FIFA. Mas um time que cede muitos desarmes, é o time que mais cede desarmes no Brasileirão, é o time do Flamengo, seguido pelo Fluminense, né? Então, assim, o Flamengo é um time que perde bastante a posse de bola, principalmente o Wesley, né? E ele enfrenta justamente o Marlon, que é um cara super desarmador. Então, eu acho que o Marlon tem um potencial excelente para a rodada. Se a gente pegar aqui, ó, vocês vão ver que tem vários laterais que desarmam bastante jogando contra o Flamengo, né? Cadê aqui, ó, o Marlon? Primeiro, o Marlon sempre regular, mas ó, o Fábio Santos fez gol de desarme, Maguinho e Hugo foram muito bem, Natanael com vários desarmes, então o Marlon, que dificilmente baixa de 3 desarmes jogando em casa, é um cara excelente para rodada, para mim não dá para deixar de fora. Tá? Marlon do Cruzeiro nem é pensando no SG, mas é um cara interessante. Outro cara que me agrada muito, pensando nesse confronto aí, é o Marcelo do Fluminense, tá? Tem um potencial de SG para rodada. Vocês sabem que os pontos do Corinthians, o Pedrinho, o Rojas, o Wesley, Romero, todos eles perdem muita posse de bola, né? O Gustavo Mosquito. E o Marcelo é um cara sempre muito regular, assim como o Marlon, né? O Marcelo dificilmente baixa de 4 pontos aí. Então, por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo, aqui ele acabou baixando de 4 pontos, mas sim, é um cara que está sempre tirando sua média básica, né? Então, esses dois, para mim, são os principais. Quem quiser focar em algum outro lateral, teria aqui, por exemplo, o Marçal e o de Plástico, né, do Botafogo, pensando mais no SG. Eu gosto muito mais do de Plástico, que tem desarmado muito mais do que o Marçal, tá? Eu gosto muito do João Pedro, para quem não tiver com nenhum SG do Grêmio até agora. O João Pedro tem feito bastante gols aí, né? Nos últimos 2 jogos dele, acabou fazendo gol, né? Contra o Palmeiras em casa e contra o Internacional e no último jogo fora de casa. É um cara interessante também para a rodada para se apostar, né? Você teria ali, por exemplo, um Wesley mesmo que eu comentei, o Wesley e o Ayrton Lucas do Flamengo, que são caras interessantes para a rodada, né? O Cruzeiro perde muita posse de bola, Matheus Vital, Wesley ali, né? Então, seriam caras interessantes para a gente escalar. Lembrando que a gente não tem o Juninho Capixaba que está suspenso para essa rodada, né? Descendo aqui mais para baixo já é mais complicado, tá, pessoal? Então, assim, como eu falei para vocês, principais, Marlon e Marcelo, tá? Se você não tiver cartoletas para eles, aí pensar num de Plácido, talvez num Marçal, quem sabe um Gilberto do Bahia pode ser um nome interessante, o Wesley é um pouco mais baratinho, né? E aí, mais barato é bem complicado aqui de achar lateral, tá? Bom, vocês sabem que no vídeo de atualização, que a gente aprofunda mais nos scouts, eu sempre trago dicas de bom e barato, tá? Mas por enquanto vamos focar nos principais mesmo, Marlon e Marcelo, né? Vamos aqui para nossa zaga, e uma análise que eu fiz no último vídeo, que foi times que tomam muito gol de bola parada, né? E a gente viu que o Santos era o time que mais tomava gol de bola parada. Eu sempre olho aqui no Football Reference, que é um site que traz essas informações pra gente, né? Se a gente olhar aqui, ó. Opa, aqui é o contrário, vamos ver aqui. O time que mais toma gol de bola parada é o Santos. Inclusive, é engraçado, né? A gente escalou o Murilo e o Gomes, focando na bola aérea. Falamos que o Palmeiras os meias do Palmeiras tinham um grande potencial de participar de gol, escalamos o Veiga ali, né? Falamos que era um nome interessante. E aí, o Palmeiras participou de gol com meia, teve assistência do Gabriel Menino, não foi o Veiga que cobrou a bola parada, gol do Zé Rafael. E tomou gol de bola parada, só que não foi nem do Murilo, nem do Gomes, né? Então, assim, a análise deu certo, mas a gente sabe que é difícil, às vezes, de acertar o jogador específico. Então, como a análise deu certo, novamente, o Santos é um time que toma bastante gol de bola parada, poderia pensar em alguém do Bragantino, mas o segundo time que mais toma gol de bola parada é o América Mineiro, tá? Então eu acho muito importante ter ou o Cuesta ou o Adrielson, tá? Como o Adrielson tá um pouquinho mais barato aqui, e até tem pontuado melhor do que o Cuesta nos últimos jogos, por incrível que pareça, tem até desarmado mais do que o Cuesta, eu vou optar fazer uma aposta um pouquinho mais ousada aqui no Adrielson do Botafogo, tá? Em vez do Cuesta. Mas claro, o Cuesta é um cara super viável também para rodada, tá? Eu acho que é importante a gente pensar num zagueiro aqui que tenha potencial tanto de desarme com SG um pouco mais ousado pode ser, mas que tenha bom para valorizar, tá? E aí eu vou indicar 2 nomes para vocês, além dos 2 nomes do Botafogo, que são o Murilo do Palmeiras. O Murilo é sempre um cara que fica encarregado de marcar o Hulk nesses jogos contra o Galo. Como eu falei, um potencial de SG nesses dois times. O Palmeiras é sempre forte na bola aérea, apesar de que não fez gol aí com o Murilo e com o Gomes, né? Mas fez gol de cabeça. Então,
Murilo pode ser uma peça ousada aqui, vai precisar de pouquinho para valorizar, né? Só fez 0,80, vai ter potencial de desarmar o Hulk, pode ser um cara interessante. E tem o Kahneman também do Grêmio, tá? Que é um cara que fez 1,10, também vai precisar de pouco para valorizar. Tem o potencial de SG, é o zagueiro que tem mais desarmes do Brasileirão até agora, 37 desarmes, tá? Então, os dois seriam interessantes para a rodada. Como eu já tô com um Grêmio e não quero dobrar esse G do Grêmio, eu vou escalar o Murilo aqui, vou dar mais um voto de confiança pro Murilo, é um cara que eu sempre gosto. O Gomes poderia ser, eu não sei se ele vai pro jogo, tá? Porque ele tem o jogo do Paraguai, né? Na terça-feira ele é titular, sempre joga os 90 minutos, então tem que ver se ele vai pro jogo. Mas os dois do Botafogo, Murilo e Kahneman, são nomes interessantes para a rodada. Tem o Vitor Hugo do Bahia, para quem tiver sem cartoletas, pode ser um cara interessante para a gente escalar aqui. É um cara que está sempre tendo a sua média básica ali, é muito bom na bola aérea, principalmente quando ele joga em casa, ele costuma ir muito bem, né? Enfim, pode ser uma opção mais ousada aqui. Descendo mais, talvez um Jeromel ali, um Bruno Fux pode ser interessante para a rodada, mas complicado de escalar zagueiro mais baratinho, tá, pessoal? Para mim, os principais destaques são esses: o Cuesta, o Adrielson, Kahneman e Murilo. Tá correndo mais por fora ali os zagueiros do Galo, Maurício Lemos, Bruno Fux, tá? Mas é isso por enquanto, nosso time defensivamente, tá? E vamos lá aqui para o nosso meio de campo e ataque, onde eu sei que vem nossas grandes mitadas aí, né? Apesar de que o meio não tem sido tão bem assim. Aliás, vamos passar para o ataque, porque o meio de campo está sendo mais complicado. Vamos passar para o ataque, tá? E aí, atacante é o seguinte: tem que ter o Tiquinho Soares, tem que ter o Luizito Soares, tá? Vamos olhar aqui no SofaScore, que é um site que também recomendo sempre para vocês. Eu sempre falo vários sites, né? Então, comentei ali do Footstats, do Football Reference, do Joga 10 News, Cartola FC Brasil também sempre muito bom, e o SofaScore também, né? Se a gente pegar o artilheiro do campeonato aqui, se a gente pegar artilheiro do campeonato aqui, Tiquinho Soares, 15 gols aí no Brasileirão, voltou a marcar 2 jogos seguidos marcando, o cara é muito participativo, né? E não só isso, além de ser o cara que mais marcou gols, né? Se a gente olhar aqui, o Tiquinho Soares é o cara que mais combinou para gol e assistência, 19 participações em gol, é um número muito alto aí. É o cara que menos precisa de minutos para marcar, então é um cara muito participativo ofensivamente, o Tiquinho Soares, né? Então, muito difícil deixar ele de fora, voltou a marcar, enfrentando esse América Mineiro, que é uma zaga frágil, né? Se a gente olhar, se eu não me engano, é a segunda pior defesa aí do Brasileirão, né? Tomou já 29 gols, 54 gols, então tá empatado ali com o Curitiba, então Tiquinho Soares muito forte. E o Luizito Soares também é um cara que está sempre participando bastante de gols ali, né? Se a gente pegar, um dos artilheiros do campeonato, um dos caras que mais tem gol e assistência, né? Deixa eu até ver se eu não estou falando mentira aqui. Olhando de novo. Aqui, ó, top 3 de participação em gol, né? E é um cara que em casa a média dele fala por si só, né? É um cara que está sempre gerando muito ponto jogando como mandante. Se eu não me engano, tem média de 11 pontos se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, dificilmente ele não participa de gol, né? 11,06, tá começando a marcar gol em casa e fora, então, enfim, impossível deixar o Luizito Soares de fora, os dois tem que estar no time, tá? A terceira vaga, acho que é onde você tem a opção de apostar, trazer uma opção mais diferente ali, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o capitão para a rodada. Por exemplo, se a gente olhar no SofaScore ali e pela média também no Campeonato Brasileiro, a gente indicaria o Hulk, né? É o segundo cara que tem mais participações em gol aí no Campeonato Brasileiro. Só que, como eu falei, tem um jogo difícil. Acho que o jogo entre Palmeiras e Galo tem que ser um jogo de 0-0, um jogo amarrado. Então, ficaria mais pé atrás com o Hulk, tá? Mas é um cara viável, sim, pra gente escalar. A gente tem o Veguete também, né? Que acabou zicando aí no último jogo. Ele não tinha zicado no Brasileirão, acabou zicando, mas acho que é sempre uma opção válida. Mas eu vou trazer 2 nomes ousados para vocês, vindo aqui do Cartola FC Brasil, olhando as estatísticas, tá? O primeiro nome é o Marcos Leonardo dos Santos, um cara muito interessante. E o segundo nome que eu vou trazer para vocês aqui, acho que poderia ser o John Kennedy, mas vou trazer o Cano, tá? Acho que os 2 nomes seriam válidos aí. O John Kennedy até tem participado mais do jogo do que o Cano. O Cano, por quê? Ele é um cara que a gente sabe do potencial dele, apesar de que no Brasileirão ele não tem ido tão bem. O cara tá mitando na Libertadores, né? Mas olha isso, o Corinthians tomou 2 gols do Caleri, 17,5, tomou gol do Lucero, 11,2, tomou gol do Cruzeiro aqui com o Rafael Elias, 11,4, tomou gol do Luiz Adriano. Então, em 4 jogos, foram 4 gols de centroavante, tá? Então, Cano e tanto John Kennedy também seriam opções interessantes. E o Marcos Leonardo, né? Em caso o moleque é absurdo, né? É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar aqui, ó. É só o número de gols aqui. É o vice-artilheiro do Brasileiro com 12 gols. Se a gente olhar expected goals, é o cara que mais criou chance de gol no Brasileirão. E enfrenta o time do Bragantino, que. Cadê o Marcos Leonardo aqui? Enfrenta o time do Bragantino, que toma seus gols de atacante, né? O Pablo fez gol aí, né? Contra o Cruzeiro, Bruno Rodrigues passou em média básica, Ademir foi bem, Vinícius Mingotti foi bem. Então, apesar de estar bem, como eu falei, o Bragantino é um time que joga e deixa jogar, tá?
Eu tô bastante em dúvida entre os dois aí, o Cano e o Marcos Leonardo. Quando eu coloquei o menino na capa, ele tá mitando, fez gol contra o Palmeiras aí. Vamos escalar o Marcos Leonardo desse voto de confiança, tá? Mas o Cano também seria um cara interessantíssimo para rodada. Então, eu falei dos principais, eu sempre gosto de trazer um top 5, top 6, né? Tiquinho, Hulk, Luizito Soares, Veguete, Cano e Marcos Leonardo. Algumas opções mais ousadas aí, quem sabe o Goiás não bota da outra metade para atacante, então Lucas Moura, o próprio Luciano. Eu gosto muito desses Limani, tá? Eu acho que ele não vai para o jogo, infelizmente, tá, pessoal? Porque o jogo da Argélia é muito longe, né, para ele voltar a tempo, mas se ele for para o jogo seria um cara interessante. Teria o Deivinho também, mas eu ficaria mais nesses nomes que eu passei para vocês, tá? Então é isso. Fechamos nosso ataque. Depois que a gente fechar o meio de campo e o técnico, a gente volta para falar do capitão, tá? Só deixa eu abrir de novo a aba do Cartola FC Brasil aqui, que acabei fechando sem querer, né? Mas vamos lá. Colocando de novo, já abri de novo. Vamos comentar aqui dos meios de campo, né? Tem sido uma posição ingratíssima, né? A gente não consegue bem. A gente está tentando priorizar por jogadores de média básica, mesmo assim não tem dado certo, né? Paulinho no último jogo ali fez 4 desarmes, teria tido uma média básica, mas cometeu várias faltas, tomou amarelo, enfim. Tá complicado, né? Mas vamos lá, pessoal, começar passando alguns nomes. Eu vi muita gente escalando o Eduardo do Botafogo, ele não é bom de cartola, eu não vou escalar o Eduardo, tá? Não gosto dele. Mas vou trazer alguns outros nomes que eu acho interessante, tá? Matheus Fernandes. Quem acompanhou ali o canal viu que eu indiquei o Matheus Fernandes, não é mentira, tá? Ele fez 7,10 ali só de média básica. Eu já comentei por que que Lucas Evangelista. O Matheus Fernandes é um cara interessante para a rodada, tá? Deixa eu até trazer ele aqui. Em casa, o Matheus Fernandes não baixa de 4 pontos desde a rodada 2, tá? Ele é um cara que a média básica dele em casa era de 5,3, ele fez 7,1, vai melhorar ainda mais, tá? É um cara que deu assistência no último jogo, é um excelente nome para a rodada, tá? Em frente Santos, que é um time que cede bastante ponto para meia, tá? O Marlon Gomes fez 6,3, o Nicão fez 14,2, Carvalho 4,8, Cristaldo 8,6, é um time que cede bastante ponto, tá? Então, Matheus Fernandes é um nome muito interessante para a rodada. Vou escalar ele, vamos ver se a gente vai ter cartão para escalar ele mesmo. Mas se tiver, vou escalar ele buscando a média base que ele sempre entrega para a gente, tá? No meio de campo tá difícil, é muito importante trazer esse tipo de jogador. O Arias, que tá como dúvida, pessoal, se ele for pro jogo, tá como dúvida aqui, Arrascaeta, Veiga e Arias, né? Seriam os medalhões aí do Brasileirão, né? Realmente, a gente vai ter que esperar mais notícias, tá? O Arrascaeta foi convocado para a seleção uruguaia, deve participar de algum jogo, eu não sei se ele vai jogar os jogos inteiros. O Veiga já acho que não vai jogar, mas enfim, ele sempre volta mal da seleção. E o Arias é o mais difícil de jogar, tá? Joga no Equador, jogo na altitude, ele costuma jogar os 90 minutos pela Colômbia. Enfim, não sei se ele vai voltar a tempo de jogar pelo Fluminense. Se a gente tiver informação que ele vai pro jogo, com certeza vai estar no nosso time, tá? O Arrasca e o Veiga eu já fico mais pé atrás, os dois não têm produzido tantos scouts assim, tá? Outro nome que eu acho muito importante ter é um nome do Grêmio, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui o Lucas Evangelista e o. E aí teria o PP e o Cristaldo, né? Eu sei que muita gente vai partir pro Cristaldo, que é um cara que tem gerado bastante scout, sempre é um cara que participa muito de gol, né? Cobra pênalti. Mas o Cristaldo nem, não tem entregado muitos pontos, né? Nos últimos jogos aí. Tem feito, já são 4 rodadas zicando. Eu tô meio cansado de escalar meia que não entrega média básica, né? Porque você escala o cara para participar de gol, ele não participa, entrega 1, 2 pontos e não compensa, tá? Então eu vou acabar trazendo um nome diferente para vocês, que é o PP, tá? O PP que já tem tido suas participações em gol nos últimos 3 jogos, participou de 2 gols, tá? E ele sempre entrega a média básica, sempre mesmo. Sempre ele entrega ali 3, 4 pontinhos, até pode entregar mais, alguns jogos aqui que ele entregou 10,5 de média básica. E se ele participar de gol, ele dá aquela mitada, tá? Então tá sendo a minha tendência aqui de escalar, tá? Então vou escalar o PP do Grêmio aqui para vocês. Cadê o PP? PP. É até um nome baratinho, dá para baratear o time. Pô, Eduardo, você vai escalar só a meia que tem média básica? Porque não escalou o Arias, não escalou o Arrascaeta, não escalou o Veiga, não escalou o Lucas Evangelista, escalou o Matheus Fernandes e PP que são de média básica, não escalou o Cristaldo. Vou trazer um nome de participação em gol aqui para vocês, que é uma aposta mais ousada, que é um nome bem interessante, que é o Cauli do Bahia. Tá? Cauli ou Cauli, não sei como é que fala. Joga muita bola, tá? Assistiu o jogo Bahia e Goiás, que jogador. Até acho que foi por isso que o Bahia conseguiu produzir tanto ofensivamente. Jogadoraço mesmo, um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Que contratação do Bahia, na mão do Rogério Ceni tá fazendo estrago aí. E se a gente olhar os últimos jogos do Cauli em casa, ó, ele tem destruído, tá? Fez 2 assistências ali contra o Goiás, fez um gol que estava impedido, um senhor golaço. E olha aqui, ó, 14,7, 17,5 aqui, 5,7 de média básica. Excelente nome, para mim é quase unanimidade para a rodada. O Cauli, vocês viram a produção ofensiva do Bahia, tem que estar no time, tá? Então, é isso basicamente o retrospecto de meio de campos que a gente tem aqui. Gosto muito do Matheus Fernandes
e o PP para média básica. Gosto muito ali do Cauli para participação em gol. Claro, teria o Cristal ali, os medalhões Arias, o Veiga, o Arrascaeta. Se o Arias for pro time, vamos ver quem que a gente vai tirar aqui. Pode ser que seja o Matheus Fernandes, tá? Mas, enfim, por enquanto está assim o nosso time, tá? Algumas opções mais baratinhas aqui. O Marcelino Moreno poderia ser um cara interessante para a rodada. O Emmanuel Martins também sempre entrega uma média básica aqui para gente, né? Um Nicão que joga de falso 9, enfim. Aqui mais para baixo é mais complicado. Mas esse é basicamente o panorama de meia. Por enquanto está assim o nosso time. O que eu estou sentindo falta de ter mais uma participação ofensiva aqui do Fluminense, como eu falei. Vamos ver depois do Ares e do Cano, né? Nosso técnico para a rodada, claro, Fernando Diniz seria um cara muito interessante, Renato Gaúcho do Grêmio, o Lúcio Flávio do Botafogo. Infelizmente a gente não tem cartoleta para escalar esses técnicos aqui. Tá uma rodada cara, a gente perdeu bastante cartoletas, né? Mas como eu falei, para quem tem bastante cartoleta, Renato Gaúcho, Fernando Diniz e Lúcio Flávio seriam os principais técnicos para a rodada. Eu estou sem cartoletas aqui, então dos times que tem, por exemplo, Fabiano Bustos não dá, Antônio Oliveira não dá, teria o Rogério Ceni, interessante, e o Ramon Dias, tá? Para quem está sem cartoleta, são os dois técnicos que eu recomendo. Teria o Tite do Flamengo, ó, baratinho. Será que a gente escala um Tite, o professor Tite, técnico? Vamos escalar o Tite. Eu tinha pensado em escalar o Ramon Dias ou o Rogério Ceni. Vamos como é um esboço, pela moral aqui de ter um técnico de seleção brasileira no nosso time, baratinho, pô, vale a pena, né? Vamos escalar o professor Tite aí, tá? Mas como eu falei, acho que pelas estatísticas seria melhor até o Ramon Dias tem um potencial de SG para a rodada, ou até um próprio Rogério Ceni seria interessante para a rodada, tá? Falando um pouquinho do capitão aqui para vocês, pessoal, eu acho que é difícil de fugir de Tiquinho Soares e Luizito, tá? Os dois são os caras que têm mais participado de gol. Uma apostinha no Marcos Leonardo valeria, tá? Mas no meu time, o nosso capitão vai ser o pistoleiro, tá? Em casa, o cara tá mitando demais. O Atlético Paranaense tem tomado seus gols, o Grêmio tá avassalador em casa. Vamos dar esse votinho de confiança aqui no pistoleiro, tá? Para rodada. Então, assim ficamos com o nosso time. Vou escalar o banco bem rapidinho aqui para vocês. Então, goleiro mais baratinho tá difícil aqui. Vamos escalar o Gabriel do Curitiba, né? Que sobrou aqui pra gente. De lateral, a gente tem bastante opção. Vamos escalar o de Plácido aqui, nosso lateral reserva, né? Como eu falei, seria a terceira melhor opção depois de Marlon e Marcelo. De zagueiro, como eu falei, o Kahneman pode ser uma opção bem interessante. Vamos colocar ele no nosso banco de reservas. O banco de reservas está ficando bastante forte aí para a rodada. Só o Gabriel ali que não é tão interessante. De meio de campo reserva, vamos escalar o Emmanuel Martins, que é um cara que também sempre entrega seus pontinhos de média básica para a gente, né? E no ataque, mais baratinho do que o Marcos Leonardo, vamos escalar aqui, como eu dei de indicação aqui, né? Vamos escalar o Slimani. Eu acho que ele não vai para o jogo, mas como é um vídeo de esboço, a gente escala ele porque ele está provável aqui, né? Como eu falei, a gente atualiza sempre o nosso vídeo. Considere se inscrever no canal, pessoal. Vamos com uns 3 mil inscritos. Comentem aí, não deixem de comentar aqui conteúdo que vocês querem aí na data FIFA, tá? Se vocês querem shorts, se vocês querem um outro vídeo que eu trago aqui para vocês, tá? Vamos se recuperar dessa rodada, não desinstalem o Cartola, tá? Para quem não sabe como é que faz o hack, pessoal, a gente deve fazer o hack ali, talvez. É muito simples, tá? Você tem que escalar um jogador que não vai jogar, um goleiro que não vai jogar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, finalzinho de vídeo, para quem acompanhou, ficou até o final, uma dica extra, né? Quem não sabe o que é o hack ajudou demais. Por exemplo, eu tinha escalado o Tadeu, ele teria feito -4. O Cartola, ele tem uma regra que o banco de reserva só entra, até meu pai tinha pedido, para explicar como é que funciona, né? Pô, dica de pai. Você só escala, o Cartola só entra se o jogador não fizer negativo. Então, você escala o goleiro que você quer que seja titular. Então, por exemplo, escala um goleiro que não vai para o jogo certeza, né? Vamos olhar aqui, por exemplo. O Santos eu não tenho cartoleta. Quem que eu tenho cartoleta aqui? Felipe Alves. Felipe Alves já foi embora até do São Paulo, ele não vai para o jogo, tá? Então a gente escala ele aqui de titular. E no branco de reserva escala o Gabriel Grando. Vamos supor que dá uma zica, o Atlético Paranaense massacra o Grêmio, ganha de 3-0, o Grêmio não faz nenhuma defesa. Não conta o -3 dele, só ainda se ele fizer uma pontuação positiva. Então, vale bastante a pena, a gente chama do hack do goleiro, né? Esqueci de dar essa dica aí para vocês. Finalizando o vídeo, ficou um vídeo comprido aqui, mas a gente sempre sai bastante estatística. Espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, vamos aos 3 mil inscritos, pessoal. Então é isso, até a próxima, falou!